Vamos para mais uma leitura do Livro do Céu, da Serva de Deus, Luísa Picarreta. Capítulo 33, 16 de novembro de 1921. Esta manhã, meu sempre amado Jesus apareceu todo amarrado. Amarradas as mãos, os pés, a cintura. Do pescoço lhe descia uma dupla corrente de ferro, mas estava amarrado de forma tão apertada que se impediu o movimento de sua divina pessoa. Que dura posição de fazer chorar até as pedras. E meu sumo bem Jesus me disse: minha filha, durante a minha paixão, todos os outros sofrimentos competiam entre si, mas se revezavam e um dava lugar ao outro, quase como sentinelas que se alternavam para me infligir o pior, para se vangloriarem de que um tinha sido mais cruel que o outro. Mas as cordas nunca me foram tiradas. Desde que fui preso até o Monte Calvário, estive sempre amarrado. Aliás, sempre acrescentavam cordas e correntes, por medo de que eu pudesse fugir, e para se divertirem ainda mais comigo. Quantas dores, confusões, humilhações e quedas essas correntes me causaram. Saiba, porém, que nessas correntes havia um grande mistério e grande expiação. O homem, ao começar a cair no pecado, fica preso nas correntes do seu próprio pecado. E se é grave, são correntes de ferro. Se venial, são correntes de cordas. Assim, tenta caminhar no bem e sente o impedimento das correntes e fica preso no passo. O impedimento que sente o enfraquece, o debilita e o leva às novas quedas. Se age, sente o impedimento nas mãos e fica praticamente como se não possuísse mãos, a fim de fazer o bem. As paixões, vindo assim preso, fazem festa e dizem: a vitória é nossa. E de rei que é, o tornam escravo de paixões brutais, como é abominável o homem no estado de culpa. E eu, para quebrar suas correntes, quis ser amarrado e nunca quis estar sem correntes, a fim de manter sempre prontas as minhas, para quebrar as suas. E quando os golpes e os empurrões me faziam cair, estendia-lhe as mãos para desamarrá-lo e torná-lo livre novamente. Porém, enquanto ele dizia isso, eu via quase todas as pessoas presas por correntes, e era de dar pena. E orava a Jesus para que tocasse com suas correntes as correntes delas, a fim de que, pelo toque das suas, fossem quebradas todas as das criaturas. Então, assim, as pessoas desconhecem mesmo o valor, né, de toda a vida de Jesus. O que se sabe é muito ali superficial da vida de Jesus. E para a gente entender, né, cada ato que Jesus fez, cada coisa que Jesus viveu, é muito importante a gente buscar esses escritos, né, do livro do céu, que é onde ali ele vai falar, né, o propósito de cada coisa que ele viveu. Então aqui ele está trazendo sobre as correntes, para que ele foi amarrado e que ele permitiu que isso acontecesse, né, para quebrar as correntes, né, do homem. Porque por causa do pecado, né, a gente vive uma vida assim, de fraqueza, por ter saído da vontade divina. Então, somos dominados pelas paixões, né, e vivemos naquele peso da culpa. E Jesus permitiu viver isso, né, em si mesmo, para produzir o bem, né, daquele sofrimento dele. Então, vai muito além ali de salvar, estava muito além do que a gente vê ali, né, na Bíblia, que a gente lê, e os filmes que retratam, né, como foi a paixão de Jesus. Então é muito profundo. Cada ato tem um significado muito grande, sempre com o propósito de reparar ao Pai e conquistar, né, bens ali para as almas, dando essa força e essa ajuda através dos sofrimentos dele para que as almas
quebre essas correntes do pecado, saiam do pecado e tenham forças, né? Ali, dando a própria força dele, né? Para as almas, para elas se libertarem dessa vida de pecado. Então, é muito, muito grande a vida de Jesus e tudo que ele fez tem um significado imenso, imenso. Tudo tem um para quê. Tudo que tanto aconteceu na vida de Jesus, tudo que acontece na nossa vida tem um motivo, tem um para quê que Deus permite. E a gente só basta mesmo ficar atento e prestar atenção que Deus quer nos falar daquilo que Ele permite acontecer na nossa vida, né? Então é muito importante a gente compreender, porque como é que a gente vai valorizar, ser grato, amar esse Deus, né? Se a gente não conhece a Ele, não conhece o seu coração, não conhece o que Ele fez, os motivos dele para fazer cada coisa. Então tudo isso a gente conhece, né? E passa a conhecer no livro do céu. Ele fala tudo, todos os propósitos dele, da sua vontade para cada coisa que ele criou, para cada coisa que ele fez na redenção, na criação, os propósitos dele para esse tempo, né, de santificação, que é o tempo da paz que virá. Então ele fala muita coisa no livro do céu, por isso que são 36 volumes. Então, não deixe, né, de conhecer, porque a gente faz parte disso, né? É a nossa história também, né? Então, livrodocel.com.br, o nosso site, e Fiat Voluntas Tua Brasil, o canal no YouTube. Deus te abençoe.